Amanhã, o Conselho de Ética da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, vai se reunir para discutir o pedido de cassação contra o deputado Arthur Duval, né, o Mamãe Falei. E ele apresentou a defesa prévia dele já contra esse processo. Ele alega que os áudios, aqueles áudios sobre as mulheres ucranianas, totalmente sexistas, cheios de preconceito e ódio, diz que esses áudios foram vazados ilegalmente e argumenta, né, para sustentar os argumentos dele, ele cita um livro do Sérgio Moro. Como é que é essa história? O que é a defesa do Arthur Duval? O livro é esse aqui, ó. Os livros todos da Lava Jato eu leio por dever de ofício, né? Leio e anoto. E, na verdade, a defesa dele é muito fraca. Ele está chamando o Moro porque ele quer colocar o Moro dentro do processo, porque não tem não tem nenhum fundamento, eu diria, jurídico relevante, porque são situações diferentes. O Arthur Duval, ele poderá responder a um processo de cassação, ainda esse processo não está aberto, ele fez a defesa prévia. Quando abrir esse processo, ele então não poderá mais renunciar. Então, independentemente ali da posição dele depois, se for condenado, né, com a pena de cassação, ele terá que ficar 8 anos fora da política, ele não poderá se candidatar a nenhum cargo. Por que não tem fundamento, vamos dizer assim, relevante? Porque o Moro, ele faz essa declaração no capítulo em que ele fala dos hackers. Na verdade, é ruim o livro dele do ponto de vista de sustentação. Quem conhece o caso sabe que o que ele diz não tem peso. Isso, Moro, chegar no Arthur Duval. Ele usa lá um princípio, um julgamento antigo nos Estados Unidos, o Moro, para dizer que tem a regra de exclusão. Se você não pode, provas obtidas por meio ilícitos não podem ser usadas em processo. No caso do Moro, isso já é um problema, porque existe uma tese, embora aquelas conversas que incriminam o Moro não tenham sido usadas para efeito de prova, não foi. O Moro foi declarado suspeito e também incompetente para julgar o Lula e também outros casos, por razões técnicas, sem que essas provas tenham sido usadas. No entanto, essas provas poderiam sim ser usadas, porque eu concordo com o jurista Fernando Fernandes quando ele diz o seguinte: se alguém invade, por exemplo, uma sala de tortura, fotografa alguém sendo torturado, porque a Lava Jato violou a Constituição, violou o Estado Democrático de Direito, a Lava Jato forçava prisões em condições desumanas para poder obter delação. Então, equivale a crimes graves cometidos por agentes públicos. Então, o Fernando Fernandes diz assim, olha, se alguém invade uma casa, um domicílio, porque sabe que ali tem tortura, fotografa, esta prova não poderá ser usada? Ele entende que sim, deve ser usada, diante do que revela. No caso da Lava Jato, Operação Spoofing, a mesma coisa. Bom, mas o Moro fazia esse fundamento para dizer, olha, eu não vou comentar porque eu acho que essas provas não são válidas, porque os ministros citaram várias vezes no julgamento, e ele também aventa a possibilidade, que não está descartada, completamente descartada, pela Polícia Federal mesmo, de que tenha havido mandante. O Walter Delgatti Neto fez o que fez, acessou as mensagens, na verdade, tudo aquilo da Operação Spoofing na verdade, só o arquivo nas nuvens do Deltan Dallagnol. Então, ele acessou e divulgou. Então, não tem nenhum mandante. E ele, inclusive, não queria nem, não pediu dinheiro para ninguém e não queria nem ter o nome exposto, mas acabou sendo exposto por conta da prisão daquela ocasião. Bom, o que faz o Arthur Duval? O Arthur Duval diz assim, olha, esses áudios eu mandei para um grupo, era um caráter privado. São situações muito diferentes, por quê? É como se alguém, primeiro que quando você conversa com alguém, o seu interlocutor pode gravar a conversa sem nenhum problema, não é crime. E quando você manda num áudio, é como se você estivesse falando
e alguém estivesse gravando em vídeo, um grupo, você sabe que aquilo está sendo registrado, quase como você estivesse fazendo uma palestra. Não tem um fundamento, não é algo obtido ilicitamente, ele efetivamente falou para um grupo. Bom, aí ele vai para o conteúdo. Para o conteúdo ele diz assim, olha, a Assembleia não pode me julgar porque o que eu falei na Ucrânia. Então é o princípio que ele chama da extraterritorialidade. Então, se você está fora do seu país, isto é, a Assembleia não tem jurisdição sobre a Ucrânia, é o que ele quer dizer. E, portanto, não é juridicamente sustentável a cassação. Bom, o problema, a Assembleia está julgando o decoro. Então, você imagina, num caso, por exemplo, o que faz o Arthur Doval ali? Ele incentiva o turismo sexual, a verdade é essa, se aproveitando na condição, hoje, da tragédia que acontece na Ucrânia, da pobreza, das mulheres estarem saindo do próprio país. Ele fala muito da fila das refugiadas. Então, você imagina, ele está incentivando o turismo sexual. Ele mesmo diz, vou comprar passagem e vou voltar, porque as mulheres aqui são fáceis porque são pobres. Você pode discutir crime, inclusive. Agora, você imagina se um deputado comete um crime fora do país, que seja... e nesse caso pode ser crime, mas comete um crime de sangue, por exemplo, ele não vai ser... não pode ser cassado aqui, porque você está julgando o decoro do parlamentar. Ele estava lá como deputado, como político, e ele estava com o mandato dele. Embora ele tivesse licenciado naquele momento, ele é deputado. Então, a defesa é ruim, há um problema, eu acho que ele quer criar um fato político quando ele traz o Moro, e há um outro problema que a defesa dele está sendo paga também com dinheiro público. Por quê? Porque o que faz a defesa é o chefe de gabinete de um vereador que é um pau-mandado dele, que é chamado Rubinho, que é lá de Indaiatuba, que está aqui em São Paulo, tem um chefe de gabinete que é advogado que faz a defesa dele. Quem está custeando essa defesa? Precisa investigar, mas muito provavelmente a própria Câmara Municipal de São Paulo, porque o chefe de gabinete recebe para atuar ali no gabinete, que só existe porque ele, o Mamãe Falei, tinha popularidade e, quando foi candidato a prefeito, conseguiu eleger um laranja. O Rubinho não conseguia se eleger do MBL, mas não se elegeu lá na cidade dele, que na verdade, é Vinhedo, e não conseguiu. Então, agora, a Assembleia julga, analisa todos esses dados e vai dar o seu parecer. Mas julgamento na Assembleia, naturalmente, que é um julgamento político. O relator deve ser um deputado estadual do PP, que é o Deolim, que é um delegado, e ele já disse que vai tratar com todo rigor, etc. A sociedade exige uma resposta, e essa resposta compatível com o escândalo, com essa quebra de decoro, é naturalmente a cassação, e muito provavelmente se caminha para isso. Mas eu dei todo esse histórico para falar exatamente que o Arthur Doval está apresentando uma defesa que é muito fraca e que não está, vamos dizer assim, não consegue rebater a gravidade da atitude dele.